Meus caros amigos e amigas, muito boa tarde. Amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. 100 anos das suas aparições. Um dia realmente maravilhoso, um dia muito importante e que relembra para nós os grandes acontecimentos de 100 anos atrás. O mundo estava na Primeira Guerra Mundial, vivendo algo realmente perturbador. Era a primeira vez que o mundo experimentava uma guerra mundial, praticamente a Europa inteira envolvida nesta guerra. E é exatamente no auge dessa guerra, em 1917, que acontece, eu creio, as aparições mais importantes do século XX. Então eu gostaria de, nessa conversa de hoje, conversar sobre essas aparições, essas 6 aparições de Nossa Senhora, e também precedida pelas aparições do anjo de Portugal às crianças, né, aos pastorinhos, que inclusive o Papa Francisco vai canonizá-los, né, especialmente Francisco e Jacinta. Lúcia já é beatificada. Bem, então eu gostaria de relembrar aqui, e relembrando as aparições, nós tiramos também ensinamentos importantes para a nossa vida sobre essas aparições de Fátima. Não apenas relembrar, mas aprender com aquilo que Nossa Senhora de Fátima quis revelar a nós, quis revelar ao mundo. Bem, primeiras aparições começaram em 1916, né, no local chamado Loca do Cabeço, e foi exatamente o anjo de Portugal que aparece às crianças, né? E a irmã Lúcia conta que, quando eles chegaram ali, o anjo disse: "Não temais, eu sou o anjo da paz", e ajoelhando em terra, curvou-se, né? Curvou a sua fronte até o chão e fez eles repetirem aquela oração que nós conhecemos bem: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo". Veja, o anjo pedindo às crianças para rezar isso: "Meu Deus, eu creio, né? Adoro, espero, amo, peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo". Realmente, aqueles que não creem, não adoram, não esperam em Deus, realmente ofendem muito a Deus. Por isso que o anjo pede para as crianças rezarem esta oração, né? Depois, diz, o anjo, que estava prostrado, dizemos que o anjo se levantou, se ergueu e disse: "Orai assim, porque os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas", e desapareceu. É interessante, se o anjo está dizendo que, né, os corações de Jesus e Maria estão atentos às orações dessas crianças, então que tal nós ensinarmos também para as crianças hoje essas orações, né? "Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo". Não é? Se isso agrada o coração de Jesus, agrada o coração de Maria, penso que não só nós devemos rezar adultos, mas também ensinar para as crianças. Na segunda aparição do anjo, que aconteceu ali, diz a irmã Lúcia, na casa, né, dos pais de Lúcia, o anjo disse: "Que fazeis? Orai, orai muito, os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios". É muito interessante, Nossa Senhora fala muito do coração de Jesus e do coração dela, né? Nós sabemos que o coração de Jesus simboliza todo o amor de Jesus por nós, assim como o coração de Maria simboliza também todo o amor de Nossa Senhora, amor de mãe, né, de Nossa Senhora por nós. Então aí a gente vê as aparições do anjo. E eu fico assim pensando, né, quando o anjo diz para as crianças, né: "Oferecei constantemente, né, ao Altíssimo orações e sacrifícios", né? Pedindo às crianças, né, que ofereçam orações e sacrifícios. Ora, se ela pede às crianças, né, pede também a nós certamente muito mais. Bem, e ela perguntou, Lúcia então perguntou para o anjo, né: "Como nos havemos de sacrificar?", né? Pediu sacrifício e pediu oração. E o anjo então responde o seguinte: "De tudo o que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em atos de reparação pelos pecados com que ele é ofendido,
e súplica pela conversão dos pecadores. Atrai assim sobre a vossa pátria a paz. Olha que interessante. As crianças oferecendo a Deus o seu sacrifício da vida, não é? Vai atrair sobre, né, a pátria a paz. Outra lição que nós temos que tirar. Né? Nosso Brasil precisa de paz. Quanta violência existe no Brasil, né? Quantos abortos existem no Brasil, quantos crimes, né? Quantos estupros, né? Quanta maldade, né? Quantas pessoas morrem aí, a gente vê toda hora nos noticiários com balas perdidas. É uma forma de guerra que o Brasil vive. Não é? Não é uma guerra civil declarada, mas realmente é uma violência que leva muita gente à morte do mesmo jeito. Então, quem sabe, nós também precisamos oferecer a Deus os nossos sacrifícios. Né? O grande São Francisco de Sales dizia assim, né? O melhor sacrifício que a gente oferece a Deus não é aquele sacrifício que a gente escolhe para fazer, mas é exatamente o sacrifício que a própria vida nos impõe. Né? Sabe, todo o nosso dia ele é repleto de pequenos sacrifícios. Só o fato de você ter que levantar cedo, às vezes com sono ainda, às vezes deitou tarde, ou teve uma noite mal dormida, ofereça a Deus. Uma dor de cabeça, um cansaço, um aborrecimento, ofereça a Deus. Né? Nossa Senhora pediu pela paz do país. Okay? A gente não pode realmente pensar só em nós. Né? Bem, na terceira aparição do anjo, de novo lá na chamada Loca do Cabeço, onde existe hoje uma imagem bonita do anjo, né? Uma imagem branca do anjo, com os três pastorinhos ali, em Portugal. Eu tive a graça de estar ali algumas vezes. Né? Então, conta a irmã Lúcia que erguemos-nos para ver o que se passava e vemos o anjo tendo na mão esquerda um cálice sobre o qual estava suspenso uma hóstia, da qual caíam algumas gotas de sangue dentro do cálice. Essa terceira aparição do anjo foi muito importante. Elas viram o anjo segurando o cálice com a mão esquerda e, né, descendo da hóstia em cima do cálice gotas de sangue. Ou seja, estavam na presença da Eucaristia. Né? E aí a irmã Lúcia conta que, deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, pararam no ar. Né? Então o anjo prostrou-se em terra junto com as crianças e fez as crianças repetir aquela oração também que nós conhecemos muito bem, muito bonito, que a gente deve rezar sempre. Né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado da Virgem Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Essa oração é muito bonita. Toda vez que eu entro numa igreja diante do sacrário, eu rezo esta oração. Porque Cristo está ali, como diz aqui na oração do anjo, ele está ali como vítima oferecida em sacrifício. A palavra hóstia, meus irmãos, quer dizer isso, uma vítima oferecida em sacrifício. Então está ali corpo, sangue, alma e divindade. Né? A igreja ensina que Cristo ele não sofre mais, porque a paixão aconteceu uma vez na história, mas ele está presente ali na realidade do seu sacrifício, embora seja de maneira incruenta, né? Ensina a teologia. Então essa oração é muito bonita. Né? Santíssima Trindade, se você não conhece, vale a pena adquirir essa oração, em que oferece à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Cristo imolado, né? Para a reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que o Cristo mesmo é ofendido, né? Na Eucaristia, nos sacrários, o Cristo abandonado nos sacrários. Quantas igrejas fica ali sozinho? A igreja chama de prisioneiro dos nossos altares, né? Dos nossos sacrários. E muitas vezes ultrajado, né? Quantas vezes nós temos visto hoje aí sacrários que são arrombados, pessoas que roubam a Eucaristia, às vezes para fazer profanações, missa negra, e jogam às vezes a Eucaristia no chão. Ok? Então, exatamente essa oração ele pede, né, para reparar ultrajes, sacrilégio. Sacrilégio é uma profanação do sacramento. Por exemplo, pessoas que comungam, né, em pecado mortal, sem se examinar, né?
o traje de sacrilégio, indiferenças com que ele mesmo é oferecido. Né? Muitas vezes que está ali no sacrário, as pessoas passam como se não tivesse ninguém ali. Né? E tantas vezes a gente vê esse tipo de indiferenças, né, com a presença do Senhor. E aí ele pede pelos méritos infinitos, né, do coração de Jesus e do coração de Maria, pela conversão dos pobres pecadores. Isso é uma coisa que nós devemos rezar sempre, né? E oferecer o sacrifício pela conversão dos pobres pecadores. Bem, estas, meus irmãos, são as 3 aparições, as 3 revelações do anjo, né? E esse anjo, ele se revela às crianças como o anjo de Portugal. Ele diz, eu sou o anjo de Portugal, né? O anjo da paz. Olha que ensinamento interessante. Cada país tem um anjo. E ele diz que não é só cada país, não, é cada cidade, cada estado, cada município tem um anjo protetor. Então a gente deve rezar muito por esse anjo. Né? O Brasil tem um anjo protetor. Devemos pedir muito pelo anjo do Brasil para que nos dê paz, para que nos dê, né, a tranquilidade que o país também precisa. Bem, vamos ver agora então as 6 aparições agora de Nossa Senhora, que foram precedidas por essas 3 aparições do anjo de Portugal. A primeira aparição foi no dia 13 de maio, por isso que o dia 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima, e se repetiu nos outros dias 13 até o dia 13 de outubro. Né? No dia 13 de maio, Nossa Senhora disse para as crianças, né, eu vim para pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, sempre no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que eu quero. Em seguida voltarei ainda uma 7ª vez. Essa 7ª vez é enigmática. Né? Talvez seja uma outra aparição que tenha acontecido, mas que não tenha sido relatada aqui. Bom, Nossa Senhora então pediu nessa primeira aparição para as crianças, rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Então vamos lembrar que o mundo estava em guerra, Primeira Guerra Mundial. Então ela pede o quê? A reza do terço todos os dias. Isso, meus irmãos, eu creio, seja um dos ensinamentos mais importantes da revelação de Fátima. Ela se apresenta como a Senhora do Rosário, inclusive com o rosário na mão, como você vê na imagem de Nossa Senhora de Fátima. Né? Ela mostra que o terço é uma arma poderosa para conquistar a paz para as nações. Ela diz, para que a guerra termine. E a guerra terminou em 1917. Né? Bem, depois tivemos a segunda aparição no dia 13 então, de junho, né? E além dos pastorinhos, havia também aí cerca de 50 pessoas agora já nessas aparições. Né? Mas essas pessoas, elas não viam Nossa Senhora nas aparições, só as crianças. Né? Então, Lúcia perguntou a Nossa Senhora o que ela queria. Inclusive, ela escreve, Vossa Mercê que me quer. Esse termo, Vossa Mercê, é um termo antigo para dizer o que você quer. Né? Nossa Senhora disse, quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que eu quero. Pela segunda vez, na segunda aparição, Nossa Senhora repete, reze o terço todo dia. Sabe, meus irmãos, eu acho que essa é uma primeira coisa que nós devemos aprender em função das aparições de Nossa Senhora, rezar o terço todos os dias. Ela disse para as crianças, a irmã Lúcia escreveu um livro inteiro sobre as revelações, não é? Aqui eu estou colocando apenas um resumo, mas ela disse para as crianças o seguinte, não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional ou internacional que a oração do terço não ajude a resolver. Ok? Isso é algo maravilhoso. Eu posso dar aqui um testemunho da minha vida. Com 5 anos de idade, eu aprendi a rezar o terço com minha mãe e com meu pai. E nós rezávamos o terço todos os dias e era sagrado, 6 horas da tarde. Minha mãe chamava todo mundo para o quarto dela, rezávamos o terço. Mesmo que tivesse visita em casa, chegasse alguém, ou esperava na sala a gente rezar o terço, então vinha rezar o terço com a gente. Mas ela não abria mão de rezar o terço. E
quando a gente viajava, ou saía, ou já estava grande, ela rezava, nem que fosse sozinha com meu pai, mas não deixava rezar. Ora, então eu me lembro o seguinte, nós uma família de 9 filhos, havia dificuldade, né? Cada um de nós foi saindo de casa muito cedo, porque meu pai não tinha condições de pagar o estudo. Eu, com 15 anos de idade, eu fui estudar em Campinas, na escola preparatória de cadetes. Meu irmão acima de mim, o Ricardo, foi para a escola de sargento da aeronáutica, também com 15 anos de idade. Todos nós fomos saindo, né? Mas olha, todos se encaminharam, né? Todos estão na igreja de Deus. Já perdi 2 irmãos, o mais velho e a caçula, a única irmã que a gente tinha. Mas eu não me lembro nunca de um dia na minha infância, na nossa casa, que fosse um dia assim de desespero, de tristeza, de angústia. Não, não me lembro, né? Nossos pais morreram na nossa frente, já de bastante idade, né? E nunca vi assim um dia de desespero, de angústia, né? E eu penso que isso é exatamente a reza do terço, a oração do terço. Mas você precisa rezar o terço também assim com atenção, com o coração, né? Não apenas rezar mecanicamente as Ave Marias, mas Nossa Senhora sempre pede para contemplar os mistérios, porque o terço, você sabe muito bem, ele não é centrado em Maria, o terço é centrado em Jesus. Ele é cristocêntrico. Você medita os 5 mistérios, né, de cada terço, contemplando a vida de Jesus. E o Papa João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica sobre o Rosário, né, Rosário da Virgem Maria, o Papa João Paulo II lembrou uma coisa muito interessante, que no meio da Ave Maria está a palavra Jesus. E não é isso mesmo? Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí vem a Santa Maria. Então, no meio da oração da Maria está a palavra Jesus. Então, o Papa João Paulo II lembra o seguinte, a Ave Maria é como uma porta gira em torno da dobradiça, né? O Papa diz, Ave Maria gira em torno da palavra Jesus, né? Ou seja, focada em Jesus. O centro da Ave Maria é glória a Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, a Ave Maria, ela não é só uma glorificação à mãe de Jesus, mas também ao Filho. Muito bem, então Nossa Senhora aí colocou isso para as crianças e depois a Lúcia pediu para ela o seguinte, queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Porque dizem as pessoas que veem Nossa Senhora, os videntes, que sentem uma vontade muito grande de ir para o céu para continuar vivendo com Nossa Senhora. Então Nossa Senhora respondeu para ela, sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. E realmente morreram muito pequenos, muitas crianças, né? O Jacinto e o Francisco e a Jacinta. Mas tu, a Lúcia, né? Ela disse, ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É outra coisa importantíssima das aparições de Fátima. Devoção ao meu imaculado coração. Sabe, meus irmãos, existe a festa do Imaculado Coração de Maria. Agora, no mês de junho, depois da festa do Sagrado Coração de Jesus, né, a igreja coloca para nós a festa do Sagrado Coração de Maria. Então, Nossa Senhora pede essa devoção. E ela diz que essa devoção, ela vai dizer para as crianças, essa devoção é uma tábua de salvação para muitos pecadores. Muito bem, vamos continuar meditando aqui. Ela diz assim, a quem abraçar, prometo a salvação. Olha aí, quem abraçar o quê? A devoção ao meu Imaculado Coração. Você pode perguntar, o que é essa devoção ao Imaculado Coração de Maria? É o amor a Nossa Senhora. É consagrar a sua vida a Nossa Senhora. É você, não sei, fazer tudo como dizia São Luís de Montfort, por Maria, com Maria, em Maria, né? São Luís de Montfort escreveu esse maravilhoso livro, né? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. E aqui nesse livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele recomenda, né, uma consagração muito especial à Nossa Senhora. Eu já falei aqui numa conversa uma vez, uma preparação de 33 dias, né? E depois você coloca a sua vida nas mãos de Nossa Senhora. Tudo que você fazer,
fizer, você vai fazer por Maria, com Maria, em Maria, para você fazer bem. Por Jesus, para Jesus, com Jesus. Né? Não é uma consagração que termina em Maria, não. Passa por Maria e vai até Jesus. Ele chama de escravo de amor a Virgem Maria. Escravo no seguinte sentido, obediência. Não escravo no sentido pejorativo, não. Mas escravo no sentido de filho dócil, filho obediente, filho que ama. Né? Então, a consagração à Virgem Maria, a imitação das virtudes de Nossa Senhora. Né? Existe um livrinho muito bonito, antigo, chamado A Imitação de Maria. Então, essa devoção ao Sagrado Coração de Maria é exatamente isso, né? Ter esse amor a Maria, imitar as virtudes de Maria, a humildade, o desprendimento que Maria tinha de tudo, das coisas materiais, né? A pureza de Maria, a castidade de Maria, né? Depois a bondade, a mansidão de Maria, a diligência, ou seja, estar pronta para servir. Ela vai lá servir a sua prima Santa Isabel. Né? Depois, enfim, imitar Maria, tudo isso. É a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Depois ela continua dizendo para as crianças, né? E serão queridas de Deus essas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Olha que frase bonita, né? Essas pessoas que, né, fazem essa consagração ao Imaculado Coração de Maria serão queridas de Deus, essas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Né? E aí uma coisa importante, nesta aparição, os pastorinhos perceberam que à frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, né, que pareciam estar cravados, espinhos cravados no coração de Nossa Senhora. Por isso que a imagem de Nossa Senhora de Fátima traz esse coração aí coroado de espinhos, né? E os três pastorinhos compreenderam que era o Imaculado Coração de Maria ofendido pelos pecados da humanidade, né? E que precisavam ser reparados. Bom, depois Nossa Senhora vai pedir, né, aquela devoção aos 5 primeiros sábados de cada mês. Essa devoção, ela diz que quem fizer esses 5 primeiros sábados de cada mês, né, eu garanto a salvação. Ou seja, ela vai conseguir para a pessoa exatamente uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não é uma salvação assim mágica, né? Não, vai conseguir a pessoa viver de acordo com a vontade. Graças necessárias para a pessoa viver de acordo com a vontade de Deus. E nesses 5 sábados, o que ela pediu? Né? É sempre 5 primeiros sábados de cada mês. Uma confissão, né, dos pecados, reparadora, né? Durante a confissão e também a comunhão, a missa ter assim o desejo, né, de reparar as ofensas contra o coração da Virgem Maria. Então, a confissão, a missa, rezar o terço e meditar 1 minuto em cada um dos mistérios, né, do Rosário. Hoje são 20 mistérios. Então, você faria o que hoje? 20 minutos de meditação sobre cada um dos mistérios, né, aí do Santo Rosário. Aí a Lúcia perguntou para Nossa Senhora, por que 5 sábados? Por que não 6, 9, né? Ela disse, porque 5 são as grandes ofensas que o meu coração recebe. E ela falou para a Lúcia quais foram. Primeiro, as pessoas que não acreditam que eu sou mãe de Deus, a maternidade divina de Nossa Senhora, que é um dogma, né? Foi proclamado no ano 431, no Concílio de Éfeso. Segundo, né, que eu sou imaculada, não tive pecado original, outro dogma que foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Depois do terceiro dogma, que eu sou virgem perpétua, né? Virgem, como dizia Santo Agostinho, antes do parto, depois do parto de Jesus e durante o parto de Jesus, virgem perpétua, né? Depois, outro dogma da igreja. E depois o quarto dogma da igreja, que é a Assunção de Nossa Senhora ao céu, proclamado como dogma pelo Papa Pio XII, né, em 1950. E a quinta ofensa que Nossa Senhora diz que recebe são as profanações das suas imagens. Né? Pessoas que quebram as imagens, desrespeitam as imagens. Né? Não só imagens assim, feitas em gesso, em resina, mas também estampas, né, em papel e etc. Bom,
Aí nós temos então esta segunda aparição. Na terceira aparição, que foi em 13 de junho de 1917, a Lúcia perguntou, é sempre a Lúcia que falava, porque a Lúcia era a mais velha dos três, né? O que a senhora quer? Ela diz, quero que venha aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra. Veja, sempre ela repete a reza do terço. Para que haja o fim da guerra, para que haja a paz. Né? Nós devemos sempre colocar, quando reza o terço, meus irmãos, essa intenção. Haja paz no mundo, haja paz no nosso país, haja paz na nossa família, haja paz no nosso coração. Sabe, a coisa mais importante, meus irmãos, é ter paz. A pessoa pode ter necessidade financeira, pode ter até doença, mas se a pessoa tiver paz, ela não sofre. A paz de Deus supera todo o entendimento de São Paulo. Então, sabe, pedir sempre essa paz, paz para todos, né? Ela diz, para obter o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Só a Nossa Senhora pode valer para que haja paz no mundo. Ainda durante essa aparição, as crianças tiveram uma visão. E a irmã Lúcia disse que durante a visão, ela disse aquele ai, né? Na verdade, Nossa Senhora mostrou para as crianças o inferno. Impressionante isso. As crianças tiveram uma visão do inferno, né? Assustados e como a pedir socorro, as três crianças levantaram os olhos para Nossa Senhora, que lhes disse com bondade e com tristeza. Disse o quê? Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Bem, meus irmãos, aquelas pessoas que estudaram a fundo as aparições de Fátima dizem que esse é um dos pontos mais importantes das aparições. Né? Lembra que ela disse para a irmã Lúcia que a Lúcia não ia para o céu logo, porque através da irmã Lúcia ela queria implantar no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A irmã Lúcia realmente divulgou profundamente isso, né, com a ajuda da igreja. E agora ela diz aqui, né, para salvar as almas, né, dos pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disse, os que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Aí, haverá a salvação das almas e terão paz. A guerra vai acabar. E de fato acabou. Mas ela fala uma coisa, né? Se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI, né, começará outra guerra pior. E começou, né, meus irmãos? A Segunda Guerra Mundial, 1935, foi lá até 1945. Por quê? Porque a humanidade continuou a pecar. Porque a humanidade não ouviu os apelos de Nossa Senhora em Fátima, que foram muito bem divulgados em toda a Europa. Toda a Europa divulgou, mas o mundo não acreditou. Né? Então, o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial. Né? E aí ela disse para as crianças, quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome, da perseguição da igreja e ao Santo Padre. Para impedir isso, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Né? Por que ela pede a consagração da Rússia? Porque exatamente a Rússia, né, é que foi o grande flagelo do século XX. Né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, se implantou o comunismo ferrenhamente ali na Rússia, que aliás começou em 1917. Na primeira aparição de Nossa Senhora, houve em outubro de 1917 a Revolução Bolchevista, a Revolução Comunista na Rússia, que derrubaram, né, o czar, implantaram o comunismo, né, e a Rússia dominou todos aqueles países satélites, colocando ali uma mão de ferro em cima, um comunismo totalitário. Né? Quais são esses países? Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, a Polônia do nosso Papa João Paulo II, né? Alemanha Oriental,
todos aqueles países se tornaram países satélites da Rússia e estabeleceu-se a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? E aí a Rússia implantou aquele muro de Berlim, o muro da vergonha, que dividiu, né, dividiu ali a cidade de Berlim Oriental ao meio, impedindo que parentes de um lado passassem para o outro lado. E muitos tentavam passar clandestinamente por esse muro e muitos foram mortos. Uma catástrofe, foi chamado Muro da Vergonha. Né? Mas, graças a Deus, o Papa João Paulo II, né, atendendo ao apelo da Virgem Maria, em 1984, dia 25 de março, consagrou o mundo ao coração de Nossa Senhora e a Rússia também. Né? E aí, 1989, né, o comunismo desabou assim como um castelo de areia. Quando todo mundo temia uma guerra mundial entre os Estados Unidos e a Rússia, era aquele tempo da Guerra Fria, né? Daqui a pouco cai o muro de Berlim, cai o muro da vergonha, o comunismo se dissolve, esses países se libertam do comunismo, hoje se libertaram, a Polônia se libertou, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Romênia se libertaram, inclusive o próprio mapa geográfico da Europa foi modificado, né? Nem existe mais a Tchecoslováquia, hoje existe já a Bósnia, a Herzegovina e outros países, né? Porque o comunismo desabou. Né? E desabou exatamente pelas aparições de Nossa Senhora, pedindo a consagração da Rússia ao Sagrado Coração. Nós sabemos, meus irmãos, que o Papa João Paulo II ele foi baleado no dia 13 de maio, né? 13 de maio de 1981. Ele tinha sido eleito Papa no final de 79 e logo no começo do pontificado ele foi baleado. Por quê? Porque ele veio da Polônia, um país comunista, e ele começou a trabalhar através da Polônia, né, para que, né, a sua Polônia se libertasse ali do comunismo. Né? E a Rússia percebeu isso. A Rússia comunista percebeu e estremeceu. Então, quando a polícia italiana concluiu o inquérito de quem é que tinha atirado no Papa João Paulo II, aquele turco Ali Agca, né, a polícia italiana disse que foi a KGB russa, ou seja, a polícia secreta da Rússia que queria matar o Papa João Paulo II. Mas essa bala, meus irmãos, parece que ricocheteou no Papa, o Papa não morreu. E ele disse aos bispos, né, lá na clínica Gemelli, onde ele foi internado, ele disse aos bispos, né, uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão, a mão de Nossa Senhora que o protegeu, que guiou essa bala, não permitisse que a bala o ferisse de maneira mortal. O Papa quase morreu, o Papa esteve no limiar da morte. Os médicos que atenderam o Papa disseram que ele foi salvo por um milagre. Por quê? Porque da Praça de São Pedro, onde ele foi baleado, até chegar à Clínica Gemelli, né, o jipe onde ele estava baleado foi correndo para o hospital, mas um trânsito intenso de Roma, que todo mundo conhece, o Papa perdeu muito sangue, o suficiente para morrer, mas ele não morreu. De fato, Nossa Senhora o protegeu, né, em 1981, e ele veio morrer só aqui em 2005, né, ou seja, ainda viveu, né, teve um pontificado longo aí de quase 26 anos. Maravilha. Nossa Senhora o guiou o Papa, exatamente porque ele tinha feito, sabe, essa consagração de São Luís de Montfort. Eu gosto de lembrar isso. Tanto é que ele colocou no seu escudo de Papa, né, no seu brasão, essa frase, totus tuus, Maria. Lá em Fátima, depois que a gente reza o texto, as pessoas cantam essa música, totus tuus, Maria. Né? É muito bonito, inclusive. Bom, então, é por isso que Nossa Senhora pediu aí, né, a consagração da Rússia, ao meu Imaculado Coração, e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Elas se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá. E está se convertendo. A Rússia baniu todos os padres, fechou todas as igrejas, na época do comunismo, de Lenin, de Stalin, etc. Hoje, né, as cruzes estão voltando sobre as igrejas que foram retiradas, as igrejas que foram transformadas em museus, em não sei o quê, estão voltando a serem igrejas. Né? E como Nossa Senhora disse? Ela disse, se não for feito isso, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja,
os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. E tudo já aconteceu, até que houvesse a conversão. Né? Ela diz assim, várias nações serão aniquiladas, como foram. Muitas nações foram, né, aniquiladas no sentido que perderam a liberdade. Todas aquelas, Bulgária, Romênia, Polônia, Checoslováquia, etc. Né? Muitas nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Está triunfando. Né? O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Graças a Deus. A gente viu isso desde a Primeira Guerra Mundial, 1945, até hoje, graças a Deus. Né? Nós não tivemos mais uma guerra, pelo menos nuclear, ou uma guerra mundial na Europa, mas precisamos continuar rezando muito para que realmente não aconteça. Né? E Nossa Senhora aí, nessa aparição também, pediu aos pastorinhos que rezassem, né? Quando rezardes o texto, dizei depois de cada mistério, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nós sempre rezamos isso depois do texto, depois de cada dezena do texto. Bom, essa foi a terceira aparição. Eu vou fazer um intervalo aqui para responder algumas perguntas e depois eu coloco aí as outras aparições, ok? Muito bem. Lucas Ferreira pergunta assim, como vai o processo de canonização da irmã Lúcia? Eu penso, Lucas, que vai indo bem. Eu não tenho informações assim exatas, mas agora aqui eu estou respondendo uma informação aqui que é a seguinte. Saiu hoje num jornal português. A vice-postuladora da causa da irmã Lúcia afirmou que o processo de beatificação e canonização já foi aberto no Vaticano, seguindo-se a síntese das 15.000 páginas enviadas para Roma, que poderá demorar longos meses de trabalho. A gente sabe que um processo de beatificação não demora menos que 5 anos, né? Então, esse processo vai acontecer, como aconteceu o de Francisco e de Jacinta, mas eu creio que é questão de tempo. Questão de tempo, a gente vai ver aí a irmã Lúcia beatificada e canonizada. Emerson Martins, quando o sol ficou mexendo no céu e várias pessoas viram, que mensagem nossa mãe queria nos passar? Bom, esse sinal do sol aconteceu na última aparição. Nossa Senhora disse para as crianças que na última aparição ela ia deixar um sinal que ia provar que as aparições delas eram verdadeiras. E realmente esse sinal aconteceu. Né? Ontem mesmo eu pude fazer um programa sobre isso na Escola da Fé, na TV Canção Nova, mostrou inclusive as imagens. Né? Havia 50.000 pessoas ali, naquele local, na última aparição. Uma chuva torrencial, todo mundo de guarda-chuva. Mas daqui a pouco, né, a irmã Lúcia olha para o céu, né, e disse para as pessoas, olhem para o sol. O sol apareceu no meio das nuvens, o templo se abriu, e o sol apareceu gigantesco e girando em torno dele. Né? Depois crescia, diminuía, e daqui a pouco o sol como que caiu sobre as pessoas, inclusive muitos até gritaram, tá, mas não aconteceu nada, foi apenas um sinal mesmo, em que as pessoas perceberam que era um sinal extraordinário, um sinal do céu, para que acreditassem realmente nas aparições. E é por isso, meus irmãos, que a igreja acredita. Lá, os papas estiveram lá, né? O Papa João Paulo II esteve lá, né? O Papa Bento XVI esteve lá, o Papa Francisco, né? Está lá agora, hoje mesmo. Isso mostra o quê? Isso mostra que a igreja acredita nas aparições de Fátima. Não são todas as aparições que a igreja acredita, mas as de Fátima não tem dúvida. Né? Maria Pereira da Silva, Lúcia está viva? Não, Lúcia já faleceu, né? Na cidade de Coimbra, em Portugal. Inclusive, eu pude conversar com a médica chamada doutora Branca, que mora em Portugal, e que tratou da irmã Lúcia, cuidou da irmã Lúcia até a irmã Lúcia morrer. Né? Inclusive, eu tive a felicidade de conversar com essa doutora, porque uma vez eu fui a Portugal pregar um retiro lá, promovido pela Canção Nova. A Canção Nova tem uma casa em Fátima, lá o coordenador hoje, o João Luiz,
e lá no auditório do Santuário de Fátima, de um belo auditório de 2.000 lugares, né? Eles fazem encontro ali. Eu tive já várias vezes ali pregando retiro, e numa dessas vezes, né, uma das consagradas da Canção Nova me disse o seguinte: professor, a doutora Branca, que cuida da irmã Lúcia, ela gostaria de conhecer o senhor, porque mesmo aqui de Portugal, ela assiste os seus programas na televisão no Brasil. Eu digo, tudo bem, se vocês puderem me levar a Coimbra, de Fátima a Coimbra não é longe, não sei aí, 1, 2 horas de viagem, nós fomos lá, inclusive no consultório da doutora Branca, nós pudemos conversar. E eu perguntei, inclusive a ela o seguinte: o Papa já tinha revelado o terceiro segredo de Fátima no ano 2000, eu vou falar nisso daqui a pouco. Eu pude perguntar lá à doutora Branca o seguinte: doutora, o terceiro segredo de Fátima já foi revelado pelo Papa João Paulo II aqui no ano 2000. Algumas pessoas andam dizendo na internet que o terceiro segredo não foi revelado totalmente. A irmã Lúcia, por acaso, teria dito alguma coisa para a senhora sobre isso? A doutora Branca me disse o seguinte: sim. A irmã Lúcia me disse que o segredo foi todo revelado. Não tem mais nada para revelar. É exatamente aquilo que o Papa Bento XVI revelou. O Papa Bento XVI por quê? Porque ele era o prefeito da Congregação da Fé quando era ainda cardeal Joseph Ratzinger. E o Papa João Paulo II pediu no ano 2000 que o cardeal Ratzinger, que depois se tornou Bento XVI, ele explicasse o segredo de fato. Porque é um segredo assim simbólico, não é um segredo assim dito objetivamente, não. Então, o Papa Bento XVI, ainda cardeal, né, junto com seus assessores da Congregação da Fé do Vaticano, explicaram e mostraram para a irmã Lúcia. E a irmã Lúcia disse: é exatamente isso. Né? Coube a mim receber o segredo, mas cabe à igreja interpretar o segredo. É uma coisa muito maravilhosa. Né? A humildade da irmã Lúcia. Coube a mim receber o segredo, mas como o segredo ele é assim, um tanto quanto simbólico, um tanto quanto assim, parabólico, né? Então, ela disse realmente, a igreja é que deve revelar, né, o que deve acontecer, ok? O sentido. Bom, a Regina Mota Miranda pergunta o seguinte: gostaria de saber se a Rússia foi consagrada ou não a Nossa Senhora. Né? Sim, a Rússia foi consagrada. Né? Eu disse aqui que no dia 25 de março de 1984, Papa João Paulo II consagrou o mundo todo a Nossa Senhora e a Rússia também. Então a Rússia foi consagrada. Ok? Claro que o Papa fez isso, foi a maneira melhor que ele encontrou para fazer, mas há testemunhos claros que ele fez. Douglas Henrique, e sobre as aparições, como em Medjugorje, o senhor tem algumas informações para nos passar? Bem, as aparições de Medjugorje já começaram em 1980, já tem aí 37 anos. O Vaticano não deu ainda uma palavra definitiva. O que eu sei é que o Papa Francisco nomeou agora uma comissão de teólogos especialistas para fazer a avaliação e dar uma palavra final. Bom, por enquanto, as aparições ficam aí. Acredita quem quiser, vai a Medjugorje quem quiser, não é proibido. Eu mesmo já fui 3 vezes a Medjugorje nas peregrinações, né, da Canção Nova com a Alba de Maria, que vai por lá, que às vezes eu vou como um guia. E eu vi muitos sinais ali, realmente muito interessantes, né? Muita conversão, muita gente muita cura, inclusive, né? O sentimento meu, sem querer colocar nenhum juízo sobre o juízo da igreja, mas o sentimento meu é que as aparições são verdadeiras. Né? Eu tive contato com alguns dos videntes, a Maria, a Vica, né? E pela santidade dessas pessoas, pelo amor delas, a Nossa Senhora, a igreja, pela vida de penitência, sabe, parece que não estão brincando de jeito nenhum, é coisa séria. Mas vamos aguardar o pronunciamento da igreja. Nada como a palavra da igreja, porque a igreja tem a infalibilidade. Márcia Ramalho, professor, não é Jesus Cristo o príncipe da paz? Sim, é Jesus.
A salvação não é pela devoção a ele também. Nas aparições ela não fala sobre ele, seu filho, mas eu já coloquei aqui bem claro, o Márcio, o seguinte: Maria, ela não é um fim de linha. Maria é um caminho para Jesus. Ela é medianeira das graças, né? Jesus disse bem claro: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Mas Maria nos leva a Jesus, ok? Qual foi a grande graça que a terra recebeu da terra, do céu? Não foi Jesus? Foi. E qual é o caminho que essa grande graça que Jesus veio a nós? Maria. Então, os santos doutores da igreja dizem assim: todas as graças que descem do céu até a terra vêm por Maria. E é também por Maria que a gente vai a Jesus, e de Jesus ao Pai. Ok? Portanto, quando você faz a devoção a Maria, é devoto a Maria, você vai a Jesus. Eu acabei de dizer aqui, no centro da Ave Maria está o quê? A palavra Jesus, a glorificação de Jesus. Né? Nós temos que entender que a mediação da Virgem Maria não é uma mediação paralela à de Jesus, substitutiva. Nossos irmãos protestantes, infelizmente, eles pensam que a gente coloca Jesus na sombra e fica cultuando Maria. Não, é preciso entender que a devoção a Maria é através de Jesus. Né? Sem a mediação de Jesus, a única essencial, nenhuma outra mediação tem eficácia. Nem dos anjos, nem dos santos, nem da Virgem. Mas através da mediação de Jesus, ou seja, valorizando ainda mais a mediação de Jesus, é que Maria atua. Jesus, ele é a ponte, o pontífice que liga o céu e a terra. O que Maria faz? Maria atravessa essa ponte. Maria não é a ponte, entendam bem? E não é uma ponte paralela, não. É através dessa ponte que Maria nos leva a Jesus, nos leva ao Pai. O Papa João Paulo II disse, né, depois que ele leu aquele livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, São João Paulo II disse: eu também tinha um certo receio, né, de numa devoção assim, muito intensa à Virgem Maria, eu estar colocando Jesus na sombra. Ele disse: mas depois que eu li o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima de São Luís de Montfort, o Papa João Paulo II disse que aí eu entendi que não é nada disso. Quanto mais eu tiver a devoção à Virgem Maria, mais forte é a minha devoção a Jesus. Ok, Márcio? Então é isso. Maria Pereira da Silva: qual ano Lúcia morreu? Eu não estou lembrando aqui exatamente a resposta. Ah, bom, está aqui. Eu tenho um ajudante aqui que não me deixa errar. 13 de fevereiro de 2005. 13 de fevereiro de 2005, ok? E é interessante, né? É o mesmo ano em que o Papa João Paulo II morreu, né? Se eu não estou enganado, né? Foi o ano em que o Papa Bento XVI foi eleito. Tá aí. As aparições de Fátima tinham tudo a ver, né, com o Papa João Paulo II. Né? Bom, Maria Brioche pergunta o seguinte: conheço muitos padres que não são devotos de Nossa Senhora. Que triste, como pode? Maria, se isso é verdade, eu também acho uma tristeza. Né? Porque, veja bem, uma coisa que nós não podemos esquecer: a última coisa que Jesus fez, antes de morrer, foi entregar Maria para ser a nossa mãe. Ele viu ali São João, aos pés da cruz, e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E João, ele diz no Evangelho, o filho a levou para sua casa. O filho a levou, o evangelista levou para sua casa. A igreja sempre viu, todos os papas, todos os santos doutores, sempre viram em João ali cada um de nós. Ora, meus irmãos, se Jesus deu a sua mãe para ser a nossa mãe, é porque nós precisamos dela. Nós precisamos, assim como você precisa de uma mãe terrena, que te deu o leitinho materno, que cuidou de você quando você estava doente. Abandone uma criança sem a mãe, a criança morre. Nós também, na vida espiritual, meus irmãos, se a gente abandonar sem o cuidado dessa mãe que nos leva a Jesus, a gente morre. Maria não é a salvadora. O salvador é Jesus. Mas Maria é mãe espiritual.
forma a nossa alma para Jesus, nos leva a Jesus. Realmente, se é verdade isso que essa nossa amiga está dizendo, que tem muito padre que não tem devoção à Virgem Maria, é uma coisa muito triste. Né? E, aliás, eu penso que é uma formação teológica deformada no seminário. Porque no seminário tem uma cadeira chamada Mariologia. Inclusive, eu gostaria de mostrar aqui, né, este livro, A Virgem Maria. Né? Esse livro, que você está vendo aqui na capa, o Papa João Paulo II. Ok? Esse livro aqui são 58 catequeses, né, que há muito tempo eu tirei ainda do Observatório Romano, tempo que não existia internet ainda, 58 catequeses do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria. É uma mariologia da maior profundidade. Né? E eu também escrevi um livro, depois que eu fiz a minha consagração pelo método São Luís de Montfort, em 1994, eu tive uma vontade muito grande de escrever um livro sobre Nossa Senhora, e escrevi, né, esse livro, né, você não consegue ler aí, mas o nome dele é exatamente A Mulher do Apocalipse, né, onde eu coloco aí todos os dogmas sobre a Virgem Maria, que já falei aqui hoje, também as glórias, as devoções, né, e as outras coisas importantes que a Igreja nos ensina. Maria Medeiros, o terceiro segredo de Fátima foi o atentado que o Papa sofreu. Não só o atentado, Maria, mas o atentado, sim. Por que João Paulo II mandou revelar o terceiro segredo no ano 2000? Porque o cardeal Ratzinger, quando ele revelou o segredo, né, ele disse que o segredo se referia a toda a guerra contra a Igreja, pelo ateísmo, pelo comunismo, pelo nazismo, que aconteceu no século XX. Né? E na revelação do segredo aparece ali aquele bispo vestido de branco que cai baleado como morto. Então, entenderam que era o Papa João Paulo II, né, que, né, em 1981 tinha sido baleado no dia de Nossa Senhora de Fátima. Ele não morreu porque foi o dia de Nossa Senhora de Fátima, um dia de graça, um dia de bênção, Nossa Senhora o protegeu. Tanto assim que o Papa, né, pegou aquela bala que o atingiu, aquele projétil que o atingiu, que caiu no carro onde ele estava, no Jeep, né, no Papamóvel. E no ano seguinte, no 13 de maio do ano seguinte, ele foi, né, a Portugal, a Fátima, e ele pediu ao cardeal Dom Serafim, que aliás eu o conheço bastante bem, o cardeal Serafim está vivo, hoje é bispo emérito, ele era bispo de Leiria, onde fica a diocese de Fátima, e o Papa João Paulo II pediu ao cardeal Serafim que colocasse a bala na coroa de Nossa Senhora. E é uma coisa maravilhosa isto. Né? Eu vi essa coroa lá em Fátima. Essa coroa, ela não fica lá na cabeça de Nossa Senhora, não, porque ela é guardada, mas só nas grandes festas é que essa coroa é colocada na cabeça de Nossa Senhora. Essa coroa é uma coroa muito especial. Por quê? Porque as mulheres portuguesas, as mães portuguesas, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, mandaram fazer essa coroa muito bonita, né? Com pedras preciosas, inclusive, para agradecer a Nossa Senhora o fato de Portugal não ter entrado na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E aí a bala foi colocada na coroa. E interessante que quando entregaram a bala para a pessoa, o artista que fez a coroa, para ele achar um lugar adequado para colocar a bala na coroa, o artista não sabia o que fazer. Como é que eu vou colocar uma bala, uma coisa assim tão rústica, né, numa coroa de uma rainha? E colocava aqui, colocava ali, não achava. Daqui a pouco ele encontrou um orifício aberto na coroa, que ele colocou a bala e encaixou direitinho. Parece que quando confeccionaram a coroa, deixaram, ninguém sabe por quê, deixaram aí uma... Né, aqui você pode ver essa coroa e a bala colocada aí, olha. Né, encontraram um orifício e aí a bala foi colocada. Ou seja, tudo a ver com o Papa João Paulo II, com o atentado que ele sofreu. Né? E você vê, caiu o muro de Berlim. Inclusive, um pedaço do muro de Berlim, o muro da vergonha, o pessoal mais antigo, né, lembra dessa história toda? Né?
o Muro da Vergonha, um grande pedaço de um bloco de concreto do Muro de Berlim, foi trazido da Alemanha de Berlim, foi colocado no pátio de Fátima, da Basílica de Fátima, está lá, né? Fechado com um vidro, e ali narrando, né, esses acontecimentos que eu estou falando aqui. Ou seja, isso mostra que o terceiro segredo de Fátima exatamente tem tudo a ver com a luta do comunismo ateu materialista contra a igreja. Mas que, como sempre, a igreja venceu. Claro, com o derramamento de sangue do Papa João Paulo II, com a morte de muitos. Olha, gente, meus irmãos, o livro negro do comunismo, né? Esse livro, ele narra, né? Foi escrito por 5 historiadores franceses, que eram marxistas, né? Stéphane Courtois e mais 5 historiadores franceses escreveram um livro que eles chamaram de O Livro Negro do Comunismo, né? Eu quero mostrar esse livro para você, porque nesse livro aqui, né, está aqui, olha, O Livro Negro do Comunismo. Stéphane Courtois e mais 5 historiadores franceses, que eles narram aí, você está vendo aqui na capa do livro, Stalin, né, e etc., outros russos. Esse livro, olha o tamanho desse livro. Esse livro ele tem 1000 páginas, mais ou menos. Esse livro diz aqui que o comunismo ateu produziu 100 milhões de mortos. Uma coisa impressionante. Eu fui lendo esse livro aqui, chegou uma hora que eu até parei de ler, porque, sabe, me estava fazendo já mal ver tanta morte, tanto crime, tanta gente que o comunismo morreu. Eu quero mostrar aqui para você, olha aqui, vou mostrar aqui rapidamente e vou ler para você esse dado que eu estou mostrando aqui, que está aqui na página 16, onde ele diz assim, na Rússia foram 20 milhões de mortos, na China 65 milhões de mortos, no Vietnã 1 milhão de mortos, na Coreia do Norte 2 milhões de mortos, no Camboja 2 milhões de mortos, no leste europeu 1 milhão de mortos, na América Latina 150 mil mortos, em Cuba, né? Porque foi o único lugar da América Latina que nós tivemos o comunismo desse jeito. Na África, 1,7 milhão de mortos. No Afeganistão, 1,5 milhão de mortos, né? Ou seja, eles falam em 100 milhões de mortos pelo comunismo. É por isso que Nossa Senhora veio em socorro da humanidade, em socorro do Ocidente, né? Através do Papa João Paulo II, um Papa Santo que ela trouxe lá de um país comunista para derrubar, né, o Muro de Berlim, derrubar o Muro da Vergonha. Bem, tem aqui ainda a pergunta da Lia Stacconi. Ela diz assim, essa bala que está na coroa da Virgem é a que atingiu o Papa? Sim, é a bala que atingiu o Papa. Ele levou lá para o cardeal Serafim, que eu o conheço, estive com ele várias vezes. O cardeal Serafim mandou colocar na coroa de Nossa Senhora. Elisângela Moisés, o mal da Rússia não era o comunismo? Sim, o mal da Rússia era o comunismo, né? Não tem dúvida, exatamente isso. O marxismo-comunismo, que foi implantado ali por Lenin, Stalin, Trotsky e Companhia Limitada, e realmente isso aí foi o grande mal da Rússia. E os papas escreveram várias encíclicas condenando pesadamente o comunismo, né? Pio XI, Pio XII, João Paulo II, Bento XVI, sem dúvida alguma. Bom, eu quero só completar a nossa conversa aqui falando da quarta aparição, eu parei na terceira. Na quarta aparição, a Lúcia pergunta para a Nossa Senhora o que a senhora quer, né? Qual é o desejo de vossa mercê, ela fala, né? E Nossa Senhora diz, quero que continueis a ir à Cova da Iria, é onde ela aparecia, ali, no dia 13, e que continueis a rezar o texto todos os dias. Não sei se vocês percebem, todas as aparições, ela insiste com as crianças a rezar o texto todos os dias. No último mês farei o milagre para que todos acreditem, o milagre do sol que eu já narrei, tá? Quer que vossa mercê, quer que se faça do dinheiro que o povo deixa na cova da Iria. Olha que interessante. Façam 2 andores. Um leva o tu com Jacinta e mais 2 meninas, vestidas de branco. O outro
que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário. E o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Olha, meus irmãos, o que Nossa Senhora mandou fazer com o dinheiro que o povo deixava ali? 2 andores, ou seja, uma procissão. Um andor carregado pelas meninas e um andor carregado pelos meninos, e o dinheiro que sobrar fazer uma capela. Isso mostra o quê, meus irmãos? A importância da procissão, de fazer um andor bonito de Nossa Senhora, saindo pelas ruas, rezando o terço. Esta coisa sagrada está acabando. Tem gente que parece que está com medo de fazer procissões, ou com preguiça, ou fazendo mal feito. Nós conseguimos graças e bênção de Nossa Senhora, de São José, de São Benedito, de Santo Antônio, fazendo as procissões. Está aqui, ó. Nossa Senhora pediu para as crianças. Ela podia dizer assim, olha, pega esse dinheiro aí, dê para os pobres, tal. Bom, vocês vão fazer 2 andores e vão construir uma capela. Nossa Senhora, onde ela aparece, ela pede uma capela. É impressionante. Por quê? Porque ela sabe que numa capela as pessoas vêm rezar. E as pessoas vindo rezar, ela distribui as suas graças. Sabe, se você quer agradar a Nossa Senhora, faça uma capela para ela. Nem que seja uma capelinha na sua casa, nem que seja uma pequena gruta. Né? Nem que seja uma pequena gruta, alguém que vai chegar na sua casa vai ver a gruta. Eu tenho aqui na minha casa uma gruta de Nossa Senhora que eu mandei construir em 1994, depois que eu sofri um acidente terrível, e eu tenho certeza absoluta que Nossa Senhora me salvou da morte. Essa gruta eu acendo todas as noites. O que acontece? As pessoas que vêm na minha casa, que vê aquela gruta acesa, vai lá. Acha bonito, vai lá, faz uma oração. E não é que Nossa Senhora ali abençoa a pessoa? Tá? É por isso que ela gosta de uma capela. Bem, aí ainda nessa aparição, né, as crianças narraram que, a irmã Lúcia narrou que Nossa Senhora, tomando um aspecto mais triste, recomendou-lhes que rezassem muito pelos pecadores. Rezai muito, fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Está aí, colocação de Nossa Senhora. Muita gente, meus irmãos, o mundo moderno hoje, por que é esse mundo pecador? Por que é esse mundo que vive na imoralidade, na prostituição, na pornografia, na corrupção? Por quê? Porque esse mundo não acredita mais no inferno. Porque se acreditasse no inferno, não faria isso, não. Porque nós vamos ter que prestar contas diante do tribunal de Cristo depois da morte, imediatamente após a morte. Diz a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Mas a falta desse temor de Deus, que não é medo de Deus, é, né, amor a Deus, né? As pessoas vão vivendo aí como se não existisse o céu, o inferno, o purgatório, nada disso. Nós temos que acreditar nisso, que são dogmas de fé ensinados pela igreja. Bem, na quinta aparição, 13 de setembro de 1917, Nossa Senhora disse para as crianças: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Veja que a guerra custou para terminar a Primeira Guerra, mas acabou. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo. São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com o cilício. Use só durante o dia. O cilício é uma espécie de uma corda que as crianças colocavam na cintura, uma corda assim, meio pontiaguda, né? Que gerava nas crianças um certo sacrifício. Tá? Bom, depois nós temos a sexta aparição, que é a última, 13 de outubro de 1917. De novo, sua pergunta, que é que vossa mercê me quer? Quero dizer-te que, em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. Então, meus irmãos, o que Nossa Senhora repete em todas as aparições: reza o rosário todos os dias. Tá? O rosário aqui pode ser entendido pelo menos o terço. Quem tem tempo pode rezar mais, reze mais. Né? Era a sagrada... E aí, a guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para sua casa. E, de fato, a guerra acabou logo em seguida. Né? Tomando um aspecto mais triste, disse: não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido.
Em seguida, Nossa Senhora abriu as mãos, fez que elas se refletissem no sol e começou a se elevar para o céu. Neste momento, Lúcia apontou para o céu e gritou: olhem para o sol. Aí aconteceu o milagre do sol, que eu já narrei aqui. Ok? Bom, eu quero só completar essa nossa reflexão colocando aqui o que o cardeal do Vaticano, né, Ângelo Sodano, representando o Papa João Paulo II, ele falou em Fátima, no ano 2000, no dia 13 de maio do ano 2000, revelando o terceiro segredo de Fátima. Mas antes eu tenho aqui duas perguntinhas. A Kelly Cristina diz: tira a foto da gruta e nos mostra, professor. Aqui a minha ajudante já tirou uma foto. Está aqui a foto da minha gruta. Né? Não sei se você consegue ver bem aí. Tá? É uma gruta que eu mandei fazer de concreto. Ali você vai ver a imagem de Nossa Senhora e a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Essa gruta aí, desde 1994, que eu tenho aí no quintal da minha casa. Crislaine Andrade, quais são os segredos de Fátima? Bom, os segredos de Fátima são basicamente três, Crislaine. Primeiro, aquela visão do inferno que as crianças tiveram. A segunda, a consagração à Rússia, né, que o Papa então revelou e fez a consagração depois. E o terceiro segredo, aquele que então o Papa João Paulo II revelou no ano 2000. E que foi é uma narração simbólica. Se você entrar no site do Vaticano, né, vatican.va, coloca lá, revelação do segredo de Fátima. Aparece inteirinho o que o Papa Bento XVI explicou. É um pouco longo. Porque o terceiro é todo simbólico. Né? Então, o cardeal Sodano, Ângelo Sodano, que era o secretário de Estado do Vaticano com o Papa João Paulo II, em Fátima, ele revelou o segredo e ele disse o seguinte, né? Ele disse: tal texto constitui uma visão profética, comparável às da Sagrada Escritura, que não descreve de forma fotográfica, quer dizer assim, objetivamente, né, os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam sobre a mesma linha de fundo fatos que se prolongam no tempo, numa sucessão e duração não especificadas. Ou seja, o terceiro segredo, vamos dizer assim, o que vai acontecer está ainda em aberto. O segredo foi revelado, mas as coisas que ele prevê ainda continuam acontecendo. Essa perseguição do ateísmo contra o mundo. Ele diz aqui: em consequência, a chave de leitura do texto só pode ser de caráter simbólico. A visão de Fátima refere-se, sobretudo, à luta dos sistemas ateus contra a Igreja e os cristãos e descreve o sofrimento das testemunhas da fé do último século, do segundo milênio, os mártires do século XX. É uma via sacra sem fim, guiada pelos papas dos séculos XX. Segundo a interpretação dos pastorinhos, interpretação confirmada recentemente pela irmã Lúcia, olha aqui, que o cardeal disse, porque o Papa Bento esteve com a irmã Lúcia e mostrou para ela a revelação. Não é? O bispo vestido de branco, que reza por todos os fiéis, é o Papa João Paulo II. Esse bispo que no seguida aparece ali caído como morto, atingido. Depois do atentado de 13 de maio de 1981, pareceu claramente a sua santidade, João Paulo II, que foi, abre aspas, uma mão materna a guiar a trajetória da bala, permitindo que o Papa agonizante se detivesse no limiar da morte, mas não morresse. Isso o Papa João Paulo II falou lá na clínica Gemelli para os bispos que tiveram com ele. Bom, para concluir, eu quero colocar o seguinte: palavra do Papa Bento XVI, recentemente, agora em 2016, já ele como Papa Emérito, porque aparece na internet aí de vez em quando que o segredo não foi todo revelado. Não, o segredo foi todo revelado. Só que o significado do segredo continua. Porque qual é o significado do segredo? Exatamente essa ação do ateísmo contra a igreja. Isso continua. Nós estamos vendo aí a destruição da família pelo aborto, pelo adultério, pela ideologia de gênero. Quer dizer, a guerra contra a igreja continua. Isso está dentro do segredo. O segredo está revelado.
Basicamente, é o que aconteceu no ano 2000, o comunismo ateu, consagração da Rússia, a queda do comunismo, não o atentado contra o Papa João Paulo II, etc. Mas está aberto no sentido de toda a perseguição que a igreja recebe. Então, aqui o Papa Emérito Bento XVI confirmou, através de um comunicado da Sala de Imprensa do Vaticano, que o terceiro segredo de Fátima está publicado em sua totalidade. Ou seja, não há nada que ainda precisa ser revelado. Então, não acredite se aparecer algum site de internet dizendo que o segredo não foi todo revelado. Isso o Papa Bento disse no dia 23 de maio de 2016, foi publicado no site da acidigital.com. Você entrará acidigital.com, dia 23 de maio de 2016, você vai ver esse pronunciamento do Papa Bento XVI, Papa Emérito. Ele fala: Bento XVI se viu obrigado a fazer essas declarações depois de que diversos meios de comunicação publicaram há alguns dias que o Vaticano não havia divulgado todo o conteúdo do segredo, conforme afirmou um professor alemão que publicou a matéria. Então, está aí o que a gente tem de mais importante nessas revelações de Fátima, que amanhã nós vamos poder celebrar com muita alegria. Que Nossa Senhora de Fátima, meus irmãos, nos abençoe, abençoe o Brasil, abençoe você, abençoe sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Amanhã, sábado, se Deus quiser, às 21 horas, 9 horas da noite, eu estarei fazendo um outro programa sobre Nossa Senhora, só que eu quero falar sobre as ações de Nossa Senhora na vida da igreja. Né? Como Nossa Senhora, como mãe da igreja, sempre atuou defendendo a igreja. Coisas muito importantes. Né? Você, se puder, nos acompanhe amanhã, 9 horas da noite. Um grande abraço, fique com Deus, até lá, se Deus quiser.